Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, iremos falar sobre os problemas matemáticos ou também conhecido como os desafios matemáticos. Hoje a aula nós vamos também dar dicas para que você possa, na hora de resolver todas essas situações, problemas, ficar um pouquinho mais fácil, facilitar o caminho do seu raciocínio. Então lembra quando a gente fala assim, leia o problema, leia a situação problema, e aí ao terminar você fica naquela dúvida, será que qual é a operação que eu tenho que fazer? É de adição, subtração, multiplicação ou divisão? Então hoje essas dicas vão facilitar para que você, na hora de resolver todas as suas atividades, vocês tenham um pouquinho de clareza na hora dos exercícios. Então vamos para algumas dicas dos componente curricular. A primeira dica é que você faça a leitura de toda a situação problema. Então, quando você deparar com aquela atividade, a primeira coisa que você deve fazer é ler toda aquela situação problema, para que você já tenha uma noção de qual é o movimento, quais são as circunstâncias que vão fazer você desenvolver a sua atividade. Outra dica muito importante é que você não tenha pressa. O primeiro ponto para resolver os exercícios é a atenção nas informações. Então, cada problema, cada situação, ela vai te apresentar detalhes diferentes. Então, não adianta você ir correr querendo resolver rapidamente e aí, no final das contas, você não conseguir solucionar aquela situação, problema. Então, olha aqui, não tenha pressa na hora de resolver a sua atividade. Outro ponto muito interessante é que você identifique as palavras-chave, grife os números ou as quantidades. Então, depois de você ler toda a situação problema, você vai fazendo o quê? Grifar, identificar as palavras-chave. Por quê? Elas que vão indicar qual é a operação indicada para fazer naquela situação. Então, quando você lê uma situação que é de adição, logo você grifa a palavra, essa palavra-chave, e aí você vai ter condição de resolver. Olha, essa situação problema é de adição. E aí você vai seguindo os próximos passos. E por fim, resolva um por um e avance quando achar necessário. Então, terminando a situação problema, você pode aí avançar para o próximo. Outra dica que eu não coloquei aqui, mas que é muito importante, é que ao ler uma situação problema, você também pode fazer desenhos. Sempre que possível, você pode desenhar aquela situação problema para que na sua cabeça o seu raciocínio ele fique completo. Uma vez mesmo eu fui resolver uma situação e eu não conseguia, eu só consegui resolver depois que eu fiz a quadra, eu olhei os lados. Então é muito importante que se você tiver a facilidade e a situação problema te der a oportunidade de desenhar, você também faz. E assim a gente vai ver também em uma situação problema em uma outra atividade. Então vamos lá. Quais são as palavras-chave, que vai identificar que a nossa situação problema é uma operação de adição? Então, toda vez que a gente lê uma situação problema e tiver alguma dessas palavras, pode ser que tenham outras, você pode identificar que ali você vai fazer uma operação de adição, com uma conta de mais. Então, quais são as palavras? Adicionar, ganhar, somar, juntar, receber, mais, e tem outras palavras também. Então, se você identificar algumas dessas, você logo perceberá que vai ser uma operação de adição. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Na turma do quarto ano A, tem 26 alunos e na turma do quarto ano B, são 25 alunos. Quantos alunos as duas turmas têm juntas? Então, nós lemos a situação problema, agora vamos grifar aqui, ó. Nós temos aqui os números, 26 alunos na turma A e 25 alunos no quarto ano B. E aí, qual é a palavra que vai me identificar que é uma operação de adição? Juntas. Olha só, o problema quer saber quantos alunos as duas turmas têm juntas. Então, imagine só, a turma do quarto ano A vai juntar
juntar com a turma do quarto ano B. Então, ali a quantidade vai o quê? Somar, vai adicionar. Então, vamos resolver a operação. Então, no quarto ano A, são 26 alunos, mais a turma do quarto ano B, que são 25 alunos. Vamos resolver a operação. 6 mais 5, 11. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Então, dando a resposta ao nosso desafio, as duas turmas juntas têm 51 alunos. Então, identificamos a palavra-chave, identificamos que a situação problema é de adição. Vamos para a próxima operação, que é a subtração. Quais são as palavras-chave, que vai identificar que aquela situação problema é de subtração, ou então a conta de menos? Vamos ver? Diminuir, dar ou doar, menos, perder, achar a diferença. Muito importante aqui, ó. Muitos não entendem quando vai achar a diferença. Qual é a diferença da turma A para a turma B? Qual é essa operação? Então, achar a diferença, logo a gente irá fazer o quê? Uma operação de subtração. E não esquecendo das outras palavras também, que vai nos remeter a essa ideia de sempre diminuir. Então, vamos resolver essa situação problema. Juliana tem 195 brinquedos e resolveu doar 84 para uma instituição de caridade. Quantos brinquedos restaram para Juliana? Então, inicialmente, ela tem 195 brinquedos. Olha a palavra-chave que aqui vai identificar que é uma subtração. Ó, a palavra doar, ela doou quanto? 84. Olha só, se ela tem uma quantidade e ela vai doar, logo essa quantidade inicial dela vai o quê? Diminuir. Então, a nossa operação é de subtração. Vamos resolver juntos. 195 era a quantidade inicial que ela tinha. Então, ela doou 84 brinquedos. 5 menos 4, 1. 9 menos 8, 1. Não tenho que resolver nada com 1 que está aqui na centena, é só descer ele. Então, a quantidade de brinquedos que resolvendo, restaram para Juliana foram 111 brinquedos. Então, percebam que lemos a situação problema, identificamos a palavra-chave e aí resolvemos a operação. Feito isso, a gente continua seguindo com a situação. Vamos lá agora ver quais são as palavras-chave que vão nos identificar que esta operação, essa situação problema, será uma operação de multiplicação. Então, toda vez que você ler alguma dessas palavras, vocês vão identificar que vocês vão fazer uma multiplicação. Quantas vezes? Dobrar, triplicar, quadriplicar. Olha essas palavrinhas aqui que nós já trabalhamos em aulas anteriores, A noção de dobro, do triplo, de quadriplicar. Então, essa operação logo será uma de multiplicação. Vamos resolver um exemplo. Charles, ele tem 42 bolas de gude. Seu irmão tem o triplo. Quantas bolas de gude o irmão de Charles tem? Então, o problema é saber quantas bolas de gude o irmão do Charles tem. E aqui ele identificou só uma quantidade, 42 bolas. Só que a situação problema nos deu a palavra-chave. Ele tem o triplo. Então, logo, a gente tem que fazer aqui, vou colocar uma multiplicação de 3. Vamos triplicar essa quantidade. Então, vamos resolver juntos. Então, Charles ele tem 42 bolas de gude e o seu irmão tem o triplo. É o que nós precisamos descobrir. Então, nós vamos fazer essa operação na multiplicação de 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Então, aqui já resolvemos a nossa situação problema e descobrimos que o irmão de Charles ele tem 126 bolas de gude. Então, nós triplicamos este valor. E por fim aqui, vamos agora resolver e entender quais são as palavras-chave que naquela situação problema a gente vai fazer uma operação de divisão.
Quais são essas palavras? Repartir, dividir, quantas partes, um terço ou a metade, dentre outras palavras também que você pode descobrir aí nas suas atividades. Então, na operação de divisão, você vai ter aí, ó, vamos supor que você está brincando com seus amigos, aí você vai repartir em partes iguais, por exemplo, a quantidade de biscoitos, chocolates, figurinhas. Então, você vai fazer uma operação de divisão. Então, nós vamos repartir, dividir, são palavras que vão nos dar noção de uma operação de divisão. Então, vamos olhar. O exemplo da divisão. Tia Joana repartiu 84 balas em partes iguais para os seus 2 sobrinhos. Quantas balas cada um ganhou? Então, olha só, a tia Joana, ela tinha 84 balas, tem essas 84 balas. Ela resolveu partir, né, em partes iguais para os seus 2 sobrinhos. Aí quer descobrir quantas balas cada um desses sobrinhos ganhou. Então nós temos que fazer o quê? Uma operação de divisão, porque aqui, ó, partes iguais, ela dividiu, ela repartiu. Então o que nós temos que fazer? Vamos lembrar lá das propriedades da divisão. Então ela tinha 84 balas e ela vai dividir por quantos sobrinhos? Olha aqui, 2. Então nós temos que fazer a divisão por 2. Lembra lá da regrinha ou daquele auxílio para identificar como a gente faz a divisão? Vamos colocar aqui um sinal de multiplicação para que a gente possa entender. Lembra que a divisão é o contrário, né, da multiplicação e assim por diante. Então, ao multiplicar 4 vezes 2, nós teremos 8. Vamos diminuir aqui. 8 menos 8, 0. Vamos agora descer o 4 que está aqui, ó. E ao multiplicar 2 vezes 2, nós temos 4. Então, 4 menos 4, 0. Temos uma divisão exata, lembra que o resto aqui tem que ser 0. E quantas balas, então, cada um dos sobrinhos ganharam? 42 balas. Ela tinha 84, dividiu por 2 sobrinhos e cada um ganhou 42 balas. E assim por diante, você vai identificando essas palavras para cada uma das operações. Agora, sabe quando ainda você lê aquela situação problema e você acha assim, nossa, está faltando informação, eu não consigo descobrir qual é essa quantidade que está faltando? Então aí nós vamos entender que temos duas distinções diferentes. Uma delas é quando a condição está na pergunta e a outra é quando vai ter mais de um raciocínio, ou seja, a gente vai ter que fazer mais de uma operação. Então vamos fazer então um exemplo quando está a condição na pergunta. Olha essa situação. Na turma do 4º ano C, metade dos alunos são meninas. Quantos são meninos se a sala tem 28 alunos? Olha só, a situação problema só deu uma quantidade de 28 alunos, mas a condição da pergunta é essa daqui, ó, essa pequena palavrinha aqui, ó, o se. Se a sala tem 28 alunos, qual que é a metade? Então, ali a gente vai identificar também que a gente pode fazer uma operação de divisão, porque a condição aqui nos permite, por causa dessa palavra também aqui, ó, metade. Então, vamos fazer aqui, ó, 28 alunos, querendo saber qual que é a metade, né? Metade são meninos e metade são meninas. Então, metade é dividir por 2. Então, lembra da regrinha. Vamos multiplicar aqui, ó, 1 vezes 2 dá 2. Ao diminuir 2 menos 2, 0. Vamos descer o 8 para continuar a divisão. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Aqui nós temos uma divisão exata e descobrimos aqui, ó, a condição na pergunta. Então, 14 alunos são meninas e 14 alunos são meninos. Então, a gente conseguiu aqui descobrir a metade e a condição da pergunta.
se a sala tem 28 alunos. E agora vamos resolver uma situação onde nós vamos fazer o quê? Mais de um raciocínio. Existem muitas atividades que a gente tem que aí raciocinar várias vezes, porque não é uma única operação da matemática. Então vamos ler juntos primeiro. Pedro comprou uma camisa de R$ 20 e um boné por R$ 15. Ele pagou suas compras com a nota de R$ 50. De quanto foi o seu troco? Então nós temos aqui, ó, uma camisa de 20, um boné de R$ 15 e depois ele pagou com R$ 50. Primeiro, a gente tem que descobrir quanto ele gastou, né, com o valor da camisa e também com o valor do boné. Então vamos descobrir aqui. O valor da camisa, R$ 20, e ele comprou também mais um boné que custa R$ 15. Vamos colocar aqui no nosso sistema monetário. Vírgula debaixo de vírgula, e assim a gente consegue resolver. Então, nós temos aqui somando 0 com 0. Agora, 0 mais 5, 5. 2 mais 1, 3. Então, ele gastou, né? O que ele precisou para comprar o boné e a camisa foram R$ 35. E aí, ele pagou com a nota de R$ 50. Então, ele tirou do bolso e pagou com os R$ 50 o valor de R$ 35. Então, logo você vai perceber, se ele tem 50, ele vai diminuir R$ 35, então aquele valor vai diminuir. Então, logo nós temos que pegar R$ 50 que ele pagou e diminuir pelo valor de R$ 35, que foram o valor da camisa e do boné. Então, vamos diminuir R$ 35. Vamos lá. 0 aqui, porque a gente está diminuindo. Agora, 0 tira 5? Não. Então, nós temos que pegar emprestado aqui, que vai ficar 4, e aqui fica 10. Agora, nós conseguimos resolver. 10 menos 5, 5. E 4 menos 3, nós temos aqui 1. Então, ó, veja bem, ele gastou R$ 35, ele chegou nesta loja com R$ 50 e aí ele pagou a sua mercadoria. Então, ele volta para casa com o seu troco de R$ 15, que é o resultado da nossa operação. Observaram que aqui tem mais de um raciocínio? Nós fizemos uma operação de adição e uma outra de subtração, mostrando aqui que nós fizemos duas operações, mais de um raciocínio dentro de uma situação problema. Percebam que dentro de cada situação nós podemos encontrar diferentes possibilidades de operações. Então é com essas dicas que vocês vão agora para a sua atividade da plataforma SMED GV, para que vocês continuem resolvendo. Não percam o raciocínio, né? Essa aula hoje que foi muito explicativa e muito interessante. E para que vocês continuem acessando as atividades, não esqueça, para acessar a plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não se esqueça de inscrever no nosso canal no YouTube. Um abraço e até a próxima aula!